Olá pessoal, então agora a gente vai para a nossa parte teórica, para o nosso conteúdo do curso. E a primeira coisa que a gente vai ver é o que é o Lean. Lean é uma palavra do inglês que significa magro, né, enxuto, é aquela coisa, né, que a gente pode pensar no sistema sem gordura. Isso se aplica demais a processos, a atividades nas empresas, porque uma empresa que não tem gordura é uma empresa que foca apenas no essencial. É aquela empresa que se reorganiza, aquela empresa Lean, aquela que se reorganiza para entregar valor para o cliente e nada mais. A gente não vai gastar o nosso tempo com perfumarias, a gente não vai gastar o nosso tempo com desperdícios, né? Que são aquelas coisas que nós fazemos no dia a dia, mas que não têm propósito, não agrega valor para a empresa. Então, ser uma empresa Lean, uma organização Lean, é aquela organização que a gente vai focar no músculo e esquecer da gordura. A gente vai focar no que tem aplicação prática, no que tem valor para o nosso cliente. Para a gente entender o que é o Lean, a gente tem que entender da onde que surgiu, a gênese do Lean. Né? O Lean, esse termo Lean, foi um termo que foi cunhado por alguns pesquisadores do MIT quando eles fizeram aquele livro A Máquina que Mudou o Mundo, que conta a história do carro, né? Então eles foram lá em várias montadoras, né? Na Toyota, na GE, em todas elas, e viu como que cada uma estava trabalhando. E eles viram que, o que a Toyota fazia era diferente do que as demais faziam. Era uma coisa muito melhor, assim, que conseguiria ter uma eficiência mais alta. Ou seja, eles conseguiam produzir mais carros com melhor qualidade, com custo mais baixo. Por quê? Porque eles eram Lean, né? Daí eles inventaram esse termo. Então o Lean, né, que a gente fala hoje, ele foi inspirado no sistema Toyota de produção, no TPS, né, do inglês, Toyota Production System. E de onde que surgiu esse sistema da Toyota, né? E o que é esse sistema da Toyota? Para a gente saber o que ele é, a gente tem que pensar que ele surgiu no Japão do pós-guerra. Em 1945, eles começaram a trabalhar em cima do sistema Toyota de produção. E como é que estava o Japão no pós-guerra? Completamente devastado, certo? Então a gente tem lá, um dos principais responsáveis por trabalhar com isso foi um cara chamado Taiichi Ohno. Na época, em 1945, ele era o executivo de produção da Toyota, ele era o gerente de produção de uma fábrica da Toyota. Então, ele estava completamente devastado, eles não tinham recursos de sobra e eles não tinham mão de obra sobrando. Então, muita gente tinha morrido, era uma situação extremamente triste. E eles não poderiam demitir ninguém, eles tinham que trabalhar com quem estava ali e tinha que ser um trabalho de maneira eficiente, certo? Porque senão eles não iam ganhar das empresas americanas que tinham lá recurso super barato, o aço lá era muito mais barato do que no Japão. Então os japoneses eles viram que eles tinham que fazer o melhor possível com o que eles tinham. Então a gente fala isso, na época o Japão sofria de escassez de recursos e mão de obra. O Eiji Toyota, que era o presidente da empresa, ele deu uma diretriz para o Taiichi Ohno, que era eliminar tudo que é desperdício. Então, Taiichi Ohno, nós temos que focar no essencial, a gente precisa trabalhar no que realmente importa para a gente crescer e para a gente ser uma empresa melhor. O Taiichi Ohno era muito legal e ele sabia que o que importa realmente é dar valor para o cliente, certo? Então, a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Aquelas empresas que vão se sair melhor no mercado competitivo são aquelas que dão mais valor para o cliente. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Então, se eu for querer comprar um bem ou um produto, eu vou garantir para a empresa, né? Eu vou garantir o meu pedido para a empresa que faz aquele serviço da melhor maneira, né? Se eu tiver que escolher um hospital, eu vou no hospital onde eu vou ser curado de uma maneira mais assertiva, de um método mais rápido, certo? Então, isso é o valor. Então, eu tenho que entregar valor para o cliente. E como que eu entrego valor? Eu tenho que entregar valor de uma maneira enxuta. Tá, então, o objetivo final dessa ideia do Taiichi Ohno era reduzir desperdícios e dar valor para o cliente. Era preciso dar ao cliente o que ele quer, quando ele quer e na quantidade que ele quer, certo? Então, a produção em larga escala era uma coisa vista com maus olhos já desde aquela época. E é interessante a gente saber isso porque alguns conceitos mais complexos do Lean vão ser traduzidos nessa ideia simples. Por que a produção em larga escala é ruim, né? Porque, é que nem... não tá dando pro cliente o que ele quer. Que nem se eu fosse comprar uma caneca. Eu quero uma caneca. Eu vou lá no fabricante de caneca,
e falo para ele, olha, eu preciso de uma caneca. Ele fala, não, para você fazer a caneca, você tem que pedir um pedido mínimo de 1000 canecas. Não vou querer, né? Eu quero uma caneca só. Eu até posso fazer o pedido, mas eu gastei um baita tempo, um baita dinheiro, um baita recurso, sendo que eu não queria aquilo. Foi feita 999 canecas de puro desperdício. Então, o Lean, ele visa eliminar esse desperdício, certo? Esse é o objetivo do Lean. Uma outra coisa genial e não intuitiva do Lean é o como que vai ser trabalhada essa melhoria. Como que a gente vai reduzir desperdício e dar mais valor para o cliente. Então, o Taiichi Ohno ele teve uma visão muito clara que ele falou que as primeiras ações deveriam ser sempre no ambiente físico de trabalho, no chão de fábrica. Né? É o que a gente chama em japonês de Gemba. Gemba é uma palavra japonesa que significa local onde o trabalho está sendo realizado, certo? Ele tem várias interpretações. Numa fábrica, numa organização de manufatura, o Gemba é o chão de fábrica, é onde as pessoas estão ali colocando as peças, estão transformando o material. No hospital, por exemplo, o Gemba é onde o paciente está sendo atendido, onde está rolando ali o trabalho. Numa empresa de serviços, é onde tem o vendedor falando com o cliente, é onde tem o cara transformando informações para ajudar o cliente. Então, o Gemba é onde está vendo essa transformação de coisas que agrega valor, certo? E ele buscou, desde o início, a padronização e racionalização das atividades. Ele buscou o que a gente chama de Kaizen. O Kaizen é o coração do jeito Lean de eliminar desperdício e dar valor para o cliente. É o que é diferente da nossa cabeça ocidental, o que é diferente do que a gente está acostumado a pensar. Para entender o que é Kaizen, a gente tem que entender algumas coisas antes. A primeira é que tudo que funciona na empresa é feito através de processos, certo? O que são processos? São atividades rotineiras que nós executamos que transformam uma série de entradas em uma saída que tem valor para um cliente, certo? Então, a Toyota, né? A saída principal delas era lá o carro e o cliente via valor no carro porque ele podia ir para lá, para cá. Então, por que a gente usa o carro? E ele tinha várias entradas, que entrava a roda do carro, entrava o banco do carro, entrava aço. Então, ele tinha que transformar tudo isso daqui em carro. Isso daqui são os processos, correto? E a gente tem gente trabalhando nesses processos. Nenhum processo funciona sem pessoas em algum nível, certo? E essas pessoas estão trabalhando lá. Se eu quero ter um produto melhor, de uma maneira mais enxuta, eu preciso mudar essas atividades, correto? Eu preciso racionalizar como que essas pessoas vão fazer o que elas fazem todo dia de uma maneira diferente. Sem mudança não há melhoria, né? E se eu acho que eu vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e vou ter um resultado melhor, eu sou um completo do insano. E daí a gente quer buscar essa melhoria. A gente tem duas maneiras clássicas para buscar a melhoria, né? Então a gente fala aqui da atividade de melhoria. A gente tem o jeito tradicional do Ocidente, que é a solução de problemas, né? O problem solving. Essa solução, geralmente eu pego o líder do processo, pode ser o gerente ou pode ser um especialista em processos, especialista em produção de carro, um engenheiro, enfim. E esse cara, ele vai ver todos os problemas que veio daqui, vai fazer, por exemplo, um pareto de ver quais são os problemas mais recorrentes e ele vai entender uma maneira de mudar o que as pessoas estão fazendo aqui, certo? Esse é o jeito ocidental. E o outro jeito que tinha é o Kaizen, que é uma palavra japonesa. A tradução literal é melhoria contínua, mas é uma tradução um pouco ruim que confunde a gente. Porque, se eu tenho esse especialista fazendo essa priorização todo mês, eu vou ter melhoria contínua, não vou? Só que isso não é Kaizen. Eu demorei muito tempo para entender o que era o Kaizen. Eu só fui entender o que era o Kaizen quando eu li um livro de um dos grandes mestres japoneses lá, que ele deixava claro o que era o Kaizen. Para ele explicar o que era o Kaizen, ele falava assim, bom, além da melhoria na empresa, a gente faz outras atividades. A gente faz uma série de atividades que ele chamou de manutenção, certo? Então,
o meu tempo pode ser trabalhado em melhoria ou em manutenção. Manutenção para os japoneses tem uma noção diferente do que é manutenção para nós no Ocidente. Para a gente, manutenção é tipo, puta, meu carro quebrou, eu preciso ir lá arrumar, dar uma manutenção. Ou, a máquina quebrou, chama o manutentor, o departamento de manutenção, para eles voltarem à máquina. Manutenção para os japoneses são todas as atividades que possibilitam o sistema de entregar aquilo que ele foi projetado para entregar, certo? Então, manutenção de ir lá e consertar a máquina é manutenção para o japonês, mas também todas as atividades de operação. Por exemplo, a fábrica é um sistema que produz carro. Eu colocar a roda no eixo, soldar, são atividades que sem elas eu não consigo entregar carro, certo? Então, na manutenção da ideia do japonês, eu tenho o que a gente chama de operação no Ocidente e o que a gente chama de manutenção no Ocidente, que é consertar a máquina, certo? E ele falava, esse autor, que ao longo da nossa carreira, a hora que a gente vai subindo na nossa hierarquia, a gente vai dedicando nosso tempo, né, menos para manutenção e mais para melhoria, correto? Então, quando eu pego, por exemplo, um gerente, o gerente ele vai querer pensar em melhoria, ele vai fazer o Pareto, ele vai tentar bater a meta, ele vai correr atrás de ter máquinas melhores para os operadores, ele está melhorando a maneira com que as pessoas fazem. E ele faz pouca manutenção, ele só vai ir lá e tentar arrumar alguma coisa aqui quando der um BO muito grande, né? Por exemplo, ai, nossa, o fornecedor de roda não entregou roda. Daí o gerente vai atrás de conversar com esse cara para a roda chegar lá. É uma atividade de manutenção. Agora, a base das organizações, ela é muito focada, principalmente no Ocidente, em só fazer manutenção. É aquela coisa, eu quero que o operador não pense, eu quero que ele trabalhe. Gente, isso é um jeito ocidental de pensar que vai totalmente contra o que é o Lean e o que é o Kaizen. A ideia do Kaizen é justamente fazer isso daqui, ó. Dar tempo para a base pensar em melhoria. É simples, é interessante, mas tudo tem que mudar. O Lean, ele procura maneiras simples de fazer isso daqui, certo? Quando a gente pensa nesse Kaizen, 3 coisas são necessárias para que uma pessoa na base pense em mudar o que ele está fazendo de maneira a gerar uma melhoria. Ele precisa de tempo, que se ele estiver sendo cobrado para bater pino lá que nem um maluco, que nem o Charlie Chaplin, ele não vai conseguir pensar em melhoria. Ele precisa de foco, saber no que é importante, não é? O que é valor para o cliente? Quem sabe isso é a alta cúpula da organização. Então eu tenho que ter um contato direto ou alguma forma de dar foco, de mostrar para esse cara o que realmente importa. E ele precisa de método. Método é como que ele vai olhar para o que ele está fazendo e saber o que ele precisa mudar. Eu preciso desenvolver essa pessoa. Pode parecer complicado, mas existem jeitos muito simples da gente operacionalizar isso daqui. Um dos jeitos mais simples que eu vi na minha vida é mudar a rotina da liderança de linha, sabe? O líder de turno. Eu coloco lá um quadro visual muito fácil para ele. Esse quadro pode ser até uma lousa, que nem essa daqui, só que maior, né? Para ficar na fábrica. Onde ele tem lá um indicador que ele precisa, por exemplo, impactar. Pode ser um indicador de produção, pode ser um indicador de qualidade, pode ser um indicador de defeito, pode ser um indicador de qualquer coisa. Geralmente tem produção. Com isso, eu estou dando foco. Estou falando para a base o que eu quero mudar. Esse indicador, ele geralmente é colocado de uma maneira padrão, que a gente coloca uma meta lá de melhoria, né? Então eu tenho lá, por exemplo, um gráfico de tendência, onde aqui eu tenho a produção e aqui eu tenho os dias de produção. Então, ó, tem o que era até agora e tem onde a gente quer chegar, certo? Que é a meta. Eu desenho lá um traço que seria o que eu preciso para a meta. Daí, a hora que ele for começar um novo dia, eu mudo a rotina desse cara para logo no começo do turno, esse cara junta os operadores todos lá e fala, gente, a gente precisa produzir aqui hoje. Alguém vê algum empecilho? Né? Alguém vê alguma coisa que eu não consigo fazer do jeito que a gente está fazendo hoje? Ou alguma ideia? Né? Então ele pega nos empecilhos o que a gente chama de anomalias. Por exemplo, um operador pode levantar a mão e falar, olha,
eu não sei se a gente vai conseguir, porque ontem o empilhadeirista demorava meia hora para vir aqui e ver se a gente precisava de matéria-prima. Então a gente ficava parado esperando a matéria-prima chegar. Isso é uma anomalia, é um agressor, é um ofensor, é alguma coisa que não permite a gente chegar onde a gente gostaria. Então ele anota essa anomalia, então ele vai lá, então aqui beleza, o empilhadeirista, e ele cobra. Alguém tem alguma sugestão que a gente pode mudar para não ter esse problema do empilhadeirista? Daí o outro operador pode falar, eu posso colocar uma sirene, um giroflex aqui, que a hora que o operador eu preciso de matéria-prima, eu aperto, isso daí vem, o operador vê e vem. Então, uma sugestão. Daí eles vão lá, correm atrás de implementar isso daqui no turno e no final do dia, eles melhoraram, daí conseguiram produzir aqui, certo? Então, uma vez que eles produziram e tem esse resultado compilado, junta todo mundo de novo numa reunião de final de turno e o líder vê, galera, a gente quase conseguiu o que a gente queria, mas a gente teve um gap aqui, uma lacuna de desempenho. E daí ele pergunta, alguém tem alguma ideia de anomalia de por que teve esse gap? Eles vão falar, é que quebrou a máquina de solda. Então, alguém tem alguma sugestão para a gente resolver rápido e não impactar na produção a próxima vez que a máquina de solda quebrar? E o cara fala, o fulano ali, o vizinho, tem uma também, a gente pode já ver se a gente pode compartilhar com eles. Então, eu estou colocando sugestões que vão bater o meu foco. Com isso, eu dou tempo, que é a reunião de começo e final de turno para falar de melhoria, foco, que é foco em cima do indicador de interesse, e método, que é uma pessoa mais velha passando conhecimento de melhoria. Em empresas de Lean, que o Lean é maduro, que o Lean é bem consolidado, toda a liderança, ela consegue trabalhar em cima disso. Então, o diretor, os gerentes de produção, todo mundo, eles fazem o que a gente chama de Gemba Walk, né? Ou andar, ou caminhar pelo chão de fábrica, pelo Gemba. Então eles vão passando de estação em estação, vendo os quadros e conversando com o líder de turno. Líder de turno, e essa anomalia, como é que você está resolvendo? E qual outra coisa que a gente poderia chegar? Então ele meio que passa conhecimento de melhoria por osmose, não é por osmose, a gente chama de conhecimento tácito. Que é aquilo que a gente sabe fazer, mas a gente não sabe dizer por que a gente sabe fazer, né? Diz que tem o conhecimento estruturado, que é o conhecimento acadêmico, que a gente vê num curso, tem o passo a passo, explica os conceitos, e tem o tácito, que é aquilo que a gente faz, né? Lidar com pessoas. Muitas vezes é conhecimento tácito, eu tenho que adquirir. No Lean, a gente foca a gerência, a liderança, todo mundo, para passar esse conhecimento tácito para o operador e assim ele se capacitando, ok? Quando eu tenho isso funcionando, note, quando eu tenho o Kaizen funcionando desse jeito simples, desse jeito fácil, todo mundo da empresa é um agente de melhoria, é um especialista, é um cara que vai brigar por desempenho. Então, a gente sai daquela ideia de, eu mando, você obedece, para uma ideia de, todo mundo vamos junto tentar mudar isso. Então, a gente tem lá, e todo mundo racionaliza a sua atividade, todo mundo tem um padrão, os operadores começam a desenhar o padrão, porque quando ele tem um padrão, ele consegue enxergar melhor o que ele está fazendo. Então, pro Taiichi Ohno, a melhoria era trabalho de todos. E no Lean, ela passa a ser trabalho de todos. Da gerência, do operador, do líder de turno, de todo mundo, né? O ponto central do Toyota, do sistema Toyota de produção, é uma abordagem descentralizada para melhoria. Por que descentralizada? Porque cada um está pensando ali nas coisinhas que eles fazem no dia a dia. Cada um está pensando em melhoria, certo? O operador que ele está fazendo já está pensando na sugestão para bater o foco, né? É aquela coisa que está na mão, né? Que nem eu sempre brinco para mostrar isso, eu falo, eu adoro cozinhar, mas eu odeio lavar a louça. Então como é que eu posso, na hora que eu estou cozinhando, sujar menos louça, certo? Então a gente descentraliza essa melhoria. Todo mundo começa a fazer um pouquinho, a gente tem a melhoria de maneira autônoma, ok? Certo? Então, isso daqui deu muito certo. E não é centralizado na mão do gerente e do especialista. Isso daqui deu muito certo e o Lean ficou popular, se popularizou na década de 1970, quando a Toyota teve um boom de faturamento e o mercado começou a preferir os seus carros porque eles entregavam uma qualidade melhor, era um carro que quebrava menos, era um carro que tinha menos defeito. Por quê? Porque a liderança foi dando foco para o chão de fábrica e todo mundo pensando da melhor maneira de fazer um carro que não quebrasse. E ele era mais barato, porque
Os operários focavam no essencial, no que realmente importava. Com isso ela ganhou o mercado e todo mundo falou, nossa, o que a Toyota está fazendo? E daí todo mundo foi lá, estudou o sistema de produção e hoje tenta aplicar nos mais diversos ramos, certo? Então, o que é o Lean? A gente resumir nessa conversa. O Lean é uma filosofia para melhoria contínua, aplicada por boas práticas e ferramentas. As ferramentas do Lean que a gente gosta de comentar, como por exemplo o 5S, talvez é uma das mais conhecidas e uma das mais mal interpretadas, né? Ela é uma maneira da gente gerar Kaizen, da gente gerar essa produtividade. Então, se o cara lá na base se organiza, ele vai ter um processo melhor, certo? Mas por que eu falo que o 5S é mal compreendido? Porque geralmente a gente aborda ele do eu mando, você obedece, tem que fazer o 5, daí o 5S não vai para frente. Mas a gente vai falar mais de 5S mais para frente, e a gente vai falar sobre esses problemas de por que as pessoas não conseguem aplicar direito as ferramentas do Lean. Antes da gente chegar, vamos consolidar essa parte. Então tá, é uma filosofia de melhoria contínua aplicada por boas práticas e ferramentas. Os pontos centrais do Lean, se você pegar lá o Toyota Way, o jeito Toyota, no site da Toyota você vai ver isso, é melhoria contínua à la Kaizen, descentralizada, não melhoria contínua na mão do especialista, e respeito a pessoas. São os dois principais pilares. Em melhoria contínua, a gente tem sempre a ideia de reduzir desperdícios. Os desperdícios são um ponto central do Lean. A gente tem melhorar o fluxo, né? Então, essas atividades aqui passa bastão de uma pessoa para outra. Eu ser Lean, eu também pensar em como que ele pode fluir mais redondo, sabe? Não passar a bola quadrada para o outro, fluir redondo para chegar para o cliente. Eu tenho um foco no cliente muito grande, que é dar ao cliente o que ele quer, na quantidade que ele quer, na hora que ele quer. E ir pro Gemba. Tem um princípio, que até um termo japonês chama Genchi Genbutsu, né? Que é vá ao Gemba, vá ao lugar onde as coisas estão acontecendo. Isso fala que a melhoria tem que acontecer ali na mão da pessoa que está fazendo. Não na cabeça do gerente ou na sala de reunião da qualidade. Não. É esse cara que vai resolver o problema. E, do outro lado, a gente tem liderança consultiva, ou seja, a liderança tem que passar conhecimento para a pessoa lá na base. Ele não tem que dar resposta, mas ele tem que desenvolver essas pessoas. Desenvolvimento contínuo, não só o conhecimento tácito da liderança, mas também o investimento grande de treinamento no Gemba, de treinamento específico no Gemba. Eu vi uma pesquisa muito interessante poucos dias atrás, que falava sobre o quanto que um japonês recebia de treinamento, um operário japonês, contra o quanto que um americano recebia de treinamento. Puxa, o japonês recebia 5 vezes mais treinamento que o americano. E isso se reflete depois em produtividade. Eu tenho que ter uma filosofia compartilhada, ou seja, deixar claro que é dever de todos fazer isso daqui funcionar. E gestão visual. Nada pode ficar escondido, tudo tem que ficar claro, certo? Quando está claro o desempenho que as pessoas estão fazendo, a liderança pode ajudar eles a se desenvolver, a seguir adiante. Então, esses são os princípios fundamentais do Lean e nós vamos trabalhar cada um deles ao longo do curso. A gente vai ver tudo direitinho como é que funciona, você vai ter uma visão muito mais clara e uma visão muito mais alinhada. Inclusive, uma visão de como que as ferramentas surgiram a partir desses princípios e como que elas podem ajudar a gente hoje em dia. Tudo bem? Então, este é o Lean, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente vai extrapolar um pouquinho e entender o que o Lean virou hoje. Isso é uma visão Gênesis, é uma visão do âmago ali do Lean. Hoje a gente vai ver como já que as empresas estão aplicando o Lean, né, na próxima aula. Até mais!